Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Dando continuidade à nossa série de reflexões acerca do Sermão do Monte, iremos ler em Mateus capítulo 5, no versículo 4, onde se diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É interessante os motivos, as razões e os contextos diversos em que as lágrimas do homem vai ganhando significado e importância na vida. Por exemplo, o choro pode ser uma forma de comunicação, uma forma de uma comunicação não falada, ou seja, alguém pode demonstrar que está carente de alguma coisa, expressando através de lágrimas, assim como aquela pessoa que se solidariza, que sente a empatia por aquele que está se sentindo carente, ele também responde através das lágrimas. Então, ou seja, tanto aquele que está carente como aquele que se sente compaixão e misericórdia, eles podem se comunicar através das lágrimas como resposta àqueles sinais. As lágrimas também têm uma importância muito grande no sentido de nós sermos pessoas psicológicas. Ou seja, existem pessoas que sofrem de depressões, por exemplo, ou até doenças psicossomáticas podem surgir nessas pessoas por elas suprimirem as suas lágrimas. Elas têm angústias e tristezas profundas, têm conflitos dentro do seu ser que elas não conseguem fazer vazar, elas prendem, suprimem essas lágrimas e começam a adoecer. Então, ou seja, chorando, essas pessoas podem encontrar um alívio, podem ficar mais suave a mente, o coração delas, se elas puderem vazar através de suas lágrimas os seus sentimentos reprimidos. As lágrimas também podem servir de diversas, como diversas armas. Por exemplo, alguém pode usar as lágrimas para manipular as pessoas. Alguém pode fingir que está triste e chora, e às vezes é porque quer atrair alguém para próximo dela. Então o choro pode servir como uma arma, como um meio de atrair, ou como uma forma de manipular as pessoas. Alguém pode chorar por motivos bons, ou seja, ganhar um campeonato, uma vitória na vida, um bem, um emprego. Muitas pessoas com emoção boas, quando conquistam certas coisas, elas choram de emoção, de alegria. Outras, ao contrário, podem chorar por motivos de frustrações. Por exemplo, aqui no Brasil, na Copa de 50, se eu não me engano, lá nos dizem as revistas, os jornais da época que o Maracanã inteiro, depois do Brasil ter perdido de virada para o Uruguai, pranteou. Ou seja, todos aqueles torcedores do Brasil, houve um choro coletivo, um choro de frustração pela perca daquela Copa. Outros podem chorar de um modo carnal, como aconteceu, por exemplo, com Aminon, lá em 2 Samuel, capítulo 13, onde diz que esse rapaz, filho de Davi, com o desejo de ter relações com a sua própria irmã, ele se fingiu que está doente e ficava chorando para querer atrair ela, para ela se cuidar dele, se importar com ele, e assim ele conseguir envolver ela no seu laço. Outros podem chorar de remorso, como aconteceu com Judas, que reconheceu o seu erro, mas não procurou um perdão, antes se autopuniu. Ou seja, tem pessoas que choram de remorso. É o choro de tristeza pela tristeza e nada mais do que isso. É um choro que não produz fruto. Ou seja, resumindo, há diversas formas e diversos motivos em que o ser humano ele chora, ele derrama lágrimas nos seus olhos. Mas eu acredito que o que Jesus quis dizer nesse texto não está relacionado a esses tipos de choro. Eu creio que o choro que Jesus Cristo diz aqui é o choro espiritual. É o choro da consciência, da convicção que uma alma tem de quem ela é diante da lei e da santidade de Deus. O choro daquela pessoa que teve convicções de que é de fato pecadora. Não somente diz, sou pecador e errante, mas é aquela pessoa que sente o peso, percebe que o pecado é um poder que o domina, que diante de Deus, se não for a cruz, não há cura. Se Jesus não intervier, não há salvação. Aqueles que choram pelo seu estado depravado, pela sua condição de errante,
de ímpio pecador. Eu acredito que Jesus esteja falando daqueles que choram, não somente pelos seus próprios pecados, mas também por aqueles que choram pelos pecados do mundo, pelos pecados dos povos, tanto do seu país, da sua família, da sua cidade, como das outras nações, como dos diversos povos que estão por aí ainda na ignorância, sem conhecer a luz. Eu creio, acredito que Jesus Cristo esteja falando desse tipo de choro, do choro produzido pela convicção do seu Espírito Santo dentro da gente, como aconteceu, por exemplo, lá em 2 Samuel, ou 1 Samuel, se não me engano, no capítulo 7, no verso 6, onde diz que os israelitas se congregaram em Mispa e pegaram águas das cisternas e derramavam diante do Senhor. Ou seja, aquelas águas que eles derramavam diante do Senhor eram águas que representavam a tristeza de seus corações. As convicções eram tão tremendas dentro deles que os seus olhos não conseguiram mais produzir lágrimas de tristeza para poder expressar diante de Deus. Então eles precisaram pegar águas de cisterna e derramar diante de Deus, demonstrando que os seus corações estavam profundamente comovidos pelos seus pecados e pela santidade do Senhor. E Jesus Cristo nos diz: aqueles que choram desse modo, por esses motivos espirituais, pela causa humana, pelo sofrimento da humanidade, pelo estado de perdição, de ignorância do homem diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo falou que esses que assim choram, eles são felizes. E por que eles são felizes? Porque eles serão consolados. Haverá uma resposta de Deus. Deus irá responder com consolo. Todo ser humano, toda alma que pranteia-se diante de Deus, que se derrama diante de Deus, em busca de santidade, de justiça, de pureza, de salvação, de redenção, o Senhor Jesus Cristo nos diz, e Ele já cumpriu na sua cruz, o consolo será dado, o consolo de Deus será concedido a todos aqueles que choram por esta causa. Ele vai responder, Ele vai vir conforme esse desejo santo do nosso coração. Se você é essa pessoa que chora por isso, chora por essas causas profundas de Deus, de si, pela causa do mundo, você é feliz, porque o Senhor Jesus Cristo virá, Ele irá lhe consolar, tanto agora pelo seu Espírito lhe redimindo, como na manifestação da sua glória, aonde Ele irá colocar de uma vez por todas tudo aquilo que aflige o ser humano. Eu quero que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.